Meu nome é Cecília, Cecília Freitas, né, para pegar um sobrenome. Eu nasci aqui no Rio mesmo, sou do Rio de Janeiro, carioca. Eu sou bióloga. Como bióloga, eu terminei o meu curso trabalhando com ecologia de planta e fiz mestrado com isso. Acabei indo trabalhar, não na verdade com terra, eu trabalhava com uma espécie de floresta inundada, então trabalhava mais na lama, na água do que na terra. Mas aí depois disso eu larguei a pesquisa, eu achei que pesquisa não era aquilo que eu gostava, trabalhei um tempo com cerâmica, é terra também, né? Trabalhei como ceramista há muitos anos, dei aula. E aí meu pai tinha essa fazenda, né, que é a Reserva Botânica das Águas Claras. E era o sonho dele, né? Ele comprou aquilo para ser um jardim botânico e começou a cultivar pupunha para sustentar a terra, e aquilo era o sonho dele. E ele morreu. E a gente tinha muita floresta, a gente ficou com medo de deixar a terra meio parada e começar a sofrer invasão, começar a entrar caçador, terra você tem que ocupar, né? Você tem que usar. E foi aí que eu resolvi começar a tomar conta da plantação e começar a botar a fazenda para andar economicamente, para a gente conseguir assim sustentar a floresta que a gente já tinha. O que é feito na fazenda atualmente? Bom, começou com palmito, né? Estava muito desestruturada porque a gente tinha vindo de alguns anos de doença da minha mãe, depois do meu pai, acabou que meu pai faleceu, minha mãe está viva, mas estava muito desestruturada. Então eu comecei realmente com palmito, tipo botar o palmito de novo no mercado para ter um dinheiro para sustentar a fazenda. E aí nessa eu comecei a conviver com as pessoas do local, né? E eu era bióloga, mas não era agricultora. Tem uma diferença muito grande nisso, entre você estar dentro de um laboratório, dentro, né, de um trabalho acadêmico e a prática da terra. E aí eu juntei com as pessoas locais que estavam trabalhando ali para mim e falei, olha, para isso dar certo, vocês vão ter que ter um papel muito importante aqui, né? Porque eu não sei plantar, eu não sou agricultora. E aí a gente começou a fazer junto. Eles vinham com o conhecimento deles e eu com o meu acadêmico, a gente juntava aquilo. E aí nessa convivência eu comecei a ver que eles tinham parado de plantar as coisas deles, as coisas da roça, né? Aquelas coisas que eles costumavam comer quando criança. E eu descobri por quê, porque o supermercado estava assim, bombando, era a primeira vez que eles tinham acesso de fato àqueles processados, comida congelada, que suco, né? As coisas assim, coloridas, fáceis, práticas, só abrir um pacote e comer. E eu falei, gente, isso é um veneno, né? Vocês estão perdendo o que vocês têm de bom, que é a qualidade de vida. Vamos voltar a produzir. Até porque na região, como é uma região de fazendas de gado, existe uma coisa que os proprietários de terra não querem que os funcionários cultivem, né? Para não criar um direito sobre a terra, para não, enfim. E aí eu falei, não, vamos voltar a plantar para a gente comer, vamos plantar para a gente comer. A gente começou com a aipim, que é a cultura talvez mais tradicional, e o feijão. E aí veio o inhame, veio a batata doce, aí começou um muxoxo de que, poxa, a gente tinha um engenho para fazer farinha, agora a gente não pode mais fazer farinha. Aí achamos um engenho que estava sendo vendido, que o senhorzinho tinha morrido e a viúva estava vendendo. Desmontamos o engenho todo, montamos na fazenda, sem luz, né? Foi uma obra de igreja, assim. E hoje está lá, o nosso engenho escola, o que possibilitou que a nova geração toda aprendesse a fazer farinha, que eles não sabiam mais, que não tinham mais esse contato. Aí depois veio a questão da horta, né? As crianças aqui comem verde? Ninguém gosta de verde não, só gosta de batata inglesa. Eu falei, vamos mudar com isso. E aí começamos a fazer uma horta para o consumo próprio também. Só que a natureza é abundante, né? E aí a gente começa a plantar para a gente comer e começa a sobrar. E nessa de começar a sobrar, eu comecei a vender para os amigos.
Aí os amigos pediram para eu vender para os amigos dos amigos, os amigos dos amigos, e a coisa começou a crescer e a gente viu nisso uma forma também de renda para a fazenda. Então hoje em dia a gente tem palmito, continua sendo o que representa a maior parte da nossa renda atualmente, né? Até porque é um produto caro, é um produto com preço alto. E a nossa plantação já está muito bem estabelecida, então para a gente é muito bom vender palmito. Mas as outras coisas, as roças e a horta, ou a gente entrega para outros mercados, tipo outros cesteiros, pessoas que componham, que peguem de vários produtores pequenos para fazer cesta orgânica. Tem alguns projetos muito bacanas que a gente é parceiro, ou a gente coloca na nossa cesta. E aí nesse movimento de fazer a nossa própria cesta para entregar no Rio, a gente começou a juntar com outros pequenos agricultores familiares da região e a gente se coletivizou. É uma entrega coletiva, porque o mais caro para o pequeno é a logística, né? Ainda mais para trazer para a cidade. E aí a gente conseguiu nisso fazer baratear essa logística e escoar o produto de muita gente que não estava conseguindo, estava parando de produzir, estava desistindo da agricultura porque não conseguia vender. Então, hoje em dia nós temos isso: palmito, roça com aipim, inhame, batata doce, abóbora, milho, temos alguns safes, alguns pedaços de safe com algumas frutas, muita banana, que é da região, abacaxi, na época do abacaxi, assim, abacaxi a rodo. Cupuaçu, estamos com bastante cupuaçu, os cítricos estão começando a produzir bem agora. Então é bem variado, é bem diversificado. E a horta, que a gente só consegue, como lá chove muito e é quente, a gente só consegue de abril, março, né, começa a plantar, a gente colhe de abril até dezembro. Janeiro, fevereiro e março a gente só come couve, com muita sorte rúcula e espinafre, não é só. Mas é bem diversificado e isso é bacana para as cestas, né, que é uma variedade grande. E aí, Cecília, deixa eu te perguntar, como é que foi esse encontro aí, como é que se deu essa relação com os pequenos produtores ali do entorno? Então, eu era muito isolada, né? Eu entrava, até porque Gaviões é uma localidade longe, com uma estrada de terra vagarosa. Então, e quando você chega na BR, a cidade de Silva Jardim está para a direita e Gaviões está para a esquerda. Então, eu não tinha convivência com as pessoas de Silva Jardim. Eu ia lá para o meu canto, meu refúgio, meu paraíso, e para mim só tinha criador de boi em Silva Jardim, sabe? Ninguém que tivesse nada a ver comigo. Aí quando eu fui procurar a certificação orgânica, quando a gente já estava com uma variedade bacana de produtos, que o selo orgânico começou a fazer falta, começou a ser uma questão, eu procurei a Bio. E aí eu descobri o sistema do SPG, que é o Sistema Participativo de Garantia. E aí conheci o grupo de Silva Jardim e o de Casimiro de Abreu, que é vizinho. E foi aí que eu conheci os pequenos, conheci que existe uma outra vida em Silva Jardim que não a dos grandes pecuaristas. Tem muita gente trabalhando, fazendo projetos muito bacanas. A Associação do Mico-Leão Dourado, ela fomenta todo um aprendizado em agroecologia, em sistemas agroflorestais. Eu fiz o curso do Mico, foi onde eu conheci mais um monte de gente. Participo hoje em dia do movimento Silva Jardim Sustentável, que é um movimento gerado por pessoas locais. Então, tem na área de cultura, tem na área de educação, pessoas que fazem ações por conta própria e que se juntam e se ajudam, é uma rede. E a agricultura também está nesse movimento, né? E aí acaba, né, a gente acaba mexendo um pouco com educação, mexendo um pouco com cultura, porque acaba se envolvendo em um projeto ou outro. Então foi assim que eu conheci, via o SPG, e aí isso abriu meio que um mundo desconhecido para mim.
E aí, deixa eu te perguntar então, você falou de educação, como é que a educação, ela se relaciona com a agricultura lá em Gaviões, lá em Silva de Jardim, lá na fazenda? Então, educação é essencial para tudo, né? A gente, quando eu virei para eles e falei que eles tinham que ter esse comportamento mais empreendedor, de decidir o que ia ser feito junto comigo, isso é uma coisa que assusta muito, principalmente para pessoas que se acostumaram a vida inteira a receber ordem de um capataz, né? E a gente aboliu essa figura ali dentro. E aí a gente começou a se capacitar, não só eu, para gerir aquilo, fazer aquela gestão, mas eles também. Então a gente começou a ficar de olho em tudo que era oficina que acontecia. Algumas pessoas eu levei para lá, para dar cursos lá. E aí nisso cada um foi descobrindo aquilo que gosta e aquilo que quer ser, né? E aí cada vez mais a gente estuda aprofundando o que cada um gosta. A gente teve uma grande aquisição para o nosso grupo, que foi a Matéria Orgânica, que é uma empresa de consultoria em agroecologia. A Mel e o Matheus trabalharam vários anos lá. A Mel continua, o Matheus teve que sair, mas a Mel continua de 15 em 15 dias lá com a gente, ensinando na prática, trabalhando junto. E aí a gente começa assim, né? Tem uma que gosta de fotografia. Pô, é maravilhoso, na reserva a gente tem uma fotógrafa. Estou procurando uma oficina de fotografia. Aí a outra tem jeito para mídias sociais, que eu sou péssima. Então vamos aprender mídias sociais, porque minhas mídias sociais estão horríveis, né? E eu vou delegando assim, as pessoas vão aprendendo e a gente vai crescendo junto, porque não dá para uma pessoa saber de tudo. E é importante para a gente crescer que todo mundo tenha esse gosto pelo conhecimento, né? Agora eles estão fazendo aula de inglês, os jovens estão fazendo aula de inglês. Um dia a gente vai receber turista lá, porque aquilo é lindo, então tem que saber inglês, né? Todo mundo tem que saber inglês. E acho que para a vida hoje em dia. A gente tem esse lema, a gente aprende porque é bom aprender. Não importa o que seja, né? Hoje em dia todo mundo acho que lá pensa assim, a gente aprende por aprender, depois a gente vai ver para que serve. A agroecologia eu entendo como um sistema de produção que é visto como um sistema, de fato, né? Onde as coisas são interligadas. Você não pode... Eu trato o solo simplesmente como um substrato, onde eu vou botar um nutriente aqui, a planta vai crescer e depois aquele solo vai estar ruim. Não, ele tem que ser uma coisa que se retroalimenta, como na floresta, né? A matéria orgânica que é decomposta, que vira os nutrientes que a planta absorve, que depois volta para o solo, e tem que ter a fauna, e, enfim, é um sistema. E isso faz muito mais sentido, né? Porque você consegue perpetuar essa produção para todo sempre, porque você está cuidando daquele espaço que você está trabalhando. Isso para mim faz muito sentido porque eu estou numa área que é um remanescente florestal imenso de Mata Atlântica, né? Hoje em dia, a reserva botânica tem cerca de 500 hectares, assim, falando em grossos números, arredondando. 90% dela é floresta. Então, como que eu posso, ao lado de uma floresta dessas, ligada ao Parque dos Três Picos, trabalhar com algo que vai empobrecer o solo, ou que vai poluir o rio, ou que vai ser ruim para a fauna local? Eu tenho que estar integrada nesse sistema. E só com agroecologia que eu vou conseguir isso. Como é que é ser uma mulher na frente, que está à frente da fazenda? O que é ser essa mulher na roça? Então, quando eu comecei, eu até achei que eu fosse ter problemas. Mas eu me deparei com homens extremamente feministas na roça. Nunca tive problema quanto a isso. Se tive, foi uma coisa pontual que eu já nem lembro mais. Porque as coisas ruins eu também esqueço. Mas, por outro lado,
o fato de ser uma mulher, eu também puxei a sardinha um bocado para as mulheres, né? Então, assim, a mulher na roça, tradicionalmente lá, era aquela pessoa que ficava em casa, de vez em quando ajudava a plantar um feijão, se tinha uma chance de trabalhar como doméstica na casa do dono da fazenda, era uma sortuda, mas não tinha uma função dela, né? E o meu pai também era um feminista, né? E ele gostava muito de trabalhar com as mulheres, tanto que ele teve uma gerente que era mulher, né? Acho que foi a primeira pessoa ali na região que teve uma gerente mulher. E ele fez um time de mulheres, primeiro para fazer a limpeza fina do palmito, depois que passa o trator, você tem que vir com a foice, com a pontinha da foice, dando aquela limpezinha para ficar bonitinho e tal. E ele tinha um time de mulheres que fazia isso. E depois na fábrica de palmito no corte, porque você tem que ter aquela sensibilidade para não passar palmito duro, para ser o palmito todo macio. E aí quando eu assumi, eu continuei com esse time, né? Na verdade, elas já eram senhoras, vieram as filhas, e eu comecei a fazer um trabalho, aí puxando um pouco para o meu lado de artesã, um trabalho de artesanato, onde a gente também foi pegando das mais velhas, né, primeiro para tirar da roça, depois as filhas, hoje em dia já estamos nas netas, né, que é um trabalho com fibra vegetal. A gente aproveita a fibra da pupunha para fazer uma placa que a gente faz luminárias e tal. Isso foi muito importante para as mulheres porque é o lugar delas, é onde elas mandam. Então os homens, o lanche é lá, né? Mas eles não passam dentro, eles dão a volta, vão pela outra porteira para pegar o lanche deles sem sujar o espaço delas, né? O banheiro que tem lá dentro é só delas, né? Então, assim, é o espaço delas que elas mandam e elas são extremamente respeitadas ali. E a relação em casa também muda, porque aí a mulher começa a levar dinheiro para casa. E eu sempre falo, o homem quando recebe o salário, ele gasta no carro e na moto. A mulher gasta na casa e nos filhos. Então, a diretora da escola local, ela sempre fala para mim, eu não me preocupo com as crianças da reserva, porque as crianças da reserva têm tudo. Chegam com mochila, sapato, casaco, e ela tem que ficar arrumando doação, porque às vezes tem criança que chega descalça, com frio, né? Ela falou, não, as crianças da reserva têm tudo. Por quê? Porque as mães ganham dinheiro, seu próprio dinheiro. Então, a primeira coisa é cuidar dos filhos. Todas têm máquina de lavar, geladeira, micro-ondas, né? A casa é toda equipada. Então, isso dá uma outra qualidade de vida, né? Dá uma outra... E hoje em dia os homens ajudam em casa, né? Foi uma mudança. Final de semana a gente vê o filho homem varrendo varanda, né? Lava louça, o marido está ali cuidando da casa, né? Então isso é legal, isso é uma mudança de paradigma. E as meninas da reserva, né, como a gente chama, são as jovens que estão aí na faixa de seus 18, 20 e poucos anos, elas já estão com outra cabeça, elas querem todas se capacitar, estão fazendo cursos técnicos, tem gente fazendo faculdade, porque elas querem algo mais, elas veem que as mulheres podem, né? E outra coisa bacana que a gente tem na reserva também, que eu me orgulho muito, a gente inaugurou, já estamos na segunda criança nascida lá assim, é a licença maternidade de 6 meses. Então, a reserva banca esses outros 2 meses que o governo não banca, para a mãe poder amamentar. E como não tem creche na região, a criança só pode começar a ir para a escola com 3 anos e meio, essas mães ficam com funções na fazenda que elas podem levar o filho. Então, se a gente bota, então cuida do lanche. São os anos que ela não vai produzir muito, mas ela está ali, está empregada, tem o dinheiro dela, tem a independência dela. Se nesse meio tempo o casamento desanda, ela é livre, é independente para fazer o que bem quiser, e o filho está ali do lado, né? Ela não está tendo que entregar para alguém cuidar, o filho está ali.
E aí vai todo mundo cuidando. Aí de vez em quando alguém passa, pega, bota no pôneizinho para puxar, para dar um sossego para a mãe que está fazendo o lanche com a criança no pé. Mas todo mundo se ajuda, fica meio que uma grande família ali, todo mundo se ajudando e valorizando essa coisa da mulher estar trabalhando e ter o seu papel ali, né? Isso é muito importante. Qual é o teu sonho ali para a Reserva Botânica? Eu tenho vários. Eu queria muito que chegasse o dia, assim, que realmente aquilo fosse um coletivo, onde realmente cada ator ali assumisse um papel e tocasse e trouxesse novidades. Eu acho que é um caminho, mas é um caminho longo, porque é um aprendizado, é um aprendizado longo, né? Você tomar as rédeas da sua própria vida e achar um caminho, de chegar o dia que eu fique ali só olhando assim, as coisas acontecerem, né? E ficar todo mundo feliz, bem. Na verdade, talvez eu queira que aquilo seja um pedaço, pode ser egoísta isso, né? Mas ser um pedaço de paraíso para mim. Mas no meu paraíso existem pessoas, né? E não dá... eu sempre falo, você não pode... Se você quer preservar um lugar, você não pode criar muros, você tem que criar conexões. Então, as pessoas, elas são inerentes aos lugares e aos sistemas, né? Então, você ter um lugar onde esses fluxos, eles aconteçam de uma forma harmônica e que todo mundo esteja feliz, para mim isso é um paraíso, né? Talvez eu queira ali fazer um pouquinho disso para mim, para os meus filhos e hoje em dia para todo mundo que está ali, porque acaba que a gente se apega a todo mundo, né? Aquela comunidade que está ali, eu hoje em dia gosto assim, de cada um deles como... Não são funcionários, são pessoas que moram ali e que vivem aquilo comigo, né? A gente faz junto. Eu quero que isso seja cada vez mais intenso.